Boa tarde, amigos. Meu nome é James, tá? Acho que para a maioria das pessoas que me conhecem, eu postei no Facebook, né, que eu iria fazer uma previsão de quando essa crise econômica iria acabar, tá? E por que eu estou fazendo isso, tá? Só para vocês entenderem. Algumas pessoas sabem que eu pretendo me candidatar a vereador, a deputado estadual, ainda estou identificando aí o que eu quero, tá? E por que eu quero me candidatar? Eu sou engenheiro de produção, tá? E a parte de engenharia de produção a gente trabalha muito bem em gestão, porque nós somos treinados para exercer grandes cargos dentro do mundo corporativo e do mundo empresarial, tá? De gerentes, diretores, tá? E muitas pessoas me conhecem do Polo Industrial de Manaus, que eu dou consultoria e executo alguns projetos, tá? E por que a iniciativa privada e corporativa estão tentando entrar na política do governo federal? Eu acho que o primeiro exemplo que teve foi o prefeito de São Paulo, o João Dória, que iniciativa privada, né, tentando exercer o cargo político. E por que isso está acontecendo? Porque hoje a própria iniciativa privada tá sendo está tendo péssimos resultados por conta da política, porque quem controla o nosso país não é a sociedade, quem controla o nosso país, a nossa economia, não é a nossa economia quem controla o nosso país, quem controla o nosso país é os políticos, tá? E o que vem acontecendo? Hoje a gente sabe que os políticos buscam mais benefício próprio do que o benefício da sociedade, que é por isso que eles estão ali, tá? Então é por isso que existe, por isso que eu estou tentando entrar na política, entendeu? Para verificar o que a gente pode fazer pela sociedade e isso já é a minha primeira apresentação aqui, tá? A gente vai entender por que o Brasil está nessa crise, tá? Tá. Então o tema é a recuperação da atividade econômica em meio à crise política, tá? Só para vocês entenderem, esses slides aqui eu fiz por conta dos melhores economistas que o Brasil vem tendo hoje em dia. O principal que eu peguei mais, que eu gosto mais, é o Ricardo Amorim, que hoje ele está sendo, acredito que, a maior referência do mercado, tá? Então eu vim pegando deles, porque hoje nada se cria, tá? Tudo se pega algo usado e se melhora, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar aqui um pouquinho de previsão, tá? Só para vocês entenderem. A verdade é que hoje nós precisamos fazer... Eu vou começar, desculpa, vou começar com a primeira pergunta. Dá para fazer uma previsão de quando a crise vai acabar? Quando a gente fala de previsão, a gente tem que entender que é que nós temos que tomar decisões, tá? E essas decisões, nós temos que entender que a gente goste ou não, a gente tem que montar uma previsão para poder chegar na decisão, tá? Então o que acontece? É difícil montar uma previsão, porque eu não consigo prever o futuro, tá? Ou seja, essas minhas previsões elas são limitadas, tá bom? Então o que acontece? Elas são limitadas e perigosas, tá? E o que a gente precisa entender é que as minhas previsões podem ser fáceis, como a minha execução pode ser fácil e meu resultado pode ser fácil, ou minha previsão pode ser difícil, minha execução difícil, meu resultado difícil. Ou pode ser minha previsão fácil, execução difícil, pode ter N variáveis, tá? Só que o que nós temos uma falsa impressão, que é o próximo slide. Nós temos uma falsa impressão de que quando as coisas são fáceis, que o nosso resultado foram fáceis, significa que foi tudo fácil, e não é. Pode ser que, pô, eu cheguei num resultado fácil, as minhas ações foram fáceis porque o meu planejamento foi melhor, entendeu? Então o meu planejamento, a minha previsão foi melhor, eu demorei um pouquinho mais de tempo para planejar e tive como um resultado menos tempo para executar, mas se saiu de uma melhor forma, tá bom? Mas por que eu estou falando de previsão? Só para vocês entenderem, tá? Isso aqui é uma análise de crescimento do Brasil, tá? Então, o que acontece? Em 2015, o relatório do Banco Central, o Focus, tá? Ele publicou uma previsão que em 2015, em 2002 ele fez essa previsão, em 2002, tá? Em 2015 a nossa previsão de PIB era de 4,5.
e a nossa inflação seria de 4,5 também, tá bom? Então, só que o que aconteceu em 2015? Olha o nosso PIB. O nosso PIB foi menos 3,8, tá? E a nossa inflação foi 10,8. Ou seja, eu até coloquei um bonequinho aqui para vocês entenderem. A margem de erro foi brutal. Ou seja, a previsão do relatório do Banco Central foi furada. Entendeu? Então, o que acontece? Lembra daquilo que eu falei? Se a minha previsão já for errada, as minhas ações vão ser muito mais erradas ainda, tá? Outra coisa que não dá para se prever mais do que... Ele tentou prever em 2002, 13 anos depois, como é que seria o meu PIB. A gente não... Assim, acredito que todo planejamento, ele tem o maior planejamento que ele tem é 5 anos. Não tem como prever mais do que 5 anos, entendeu? Então eles foram ousados e por isso que erraram brutalmente essa previsão de PIB, tá bom? E isso aqui, ó, é uma análise de crescimento do Brasil 2006 a 2016, tá? Aqui eu não sou petista, por isso que eu coloquei as duas últimas gerações de presidente no país, tá? E eu coloquei o Lula e a Dilma ali, tá? De 2006 a 2010 Lula, de 2011 a 2016 Dilma, tá? Lula, você pode ver ó, que em 2006 a previsão de crescimento do Brasil foi 3,50. Em 2007 é 3,50, em 2008 4,20, em 2009 2% e em 2010 5%. Tá? Só que a realidade, isso aqui é a previsão e isso aqui é a realidade. Então a minha previsão foi 3,50, a minha realidade foi 3,90. Foi melhor. O governo Lula em 2006 já foi melhor. Em 2007 3,50, 6%. 2008 4,20, 5%. Ou seja, sempre o meu realizado era sempre melhor que a minha previsão. E isso é bom para o Brasil, mas é ruim para quem? Para as pessoas que fazem a previsão, porque todo ano eles estão errando. Tá? E a margem está sendo cada vez maior, entendeu? Ou seja, a previsão desses caras é muito ruim, entendeu? Em 2009 teve aquela crise imobiliária americana, né? A nossa previsão era de 2%, nós ficamos em menos 0,70%. Isso aqui eu lembro até hoje, que o presidente Lula falou que era um tsunami lá fora e aqui era uma marolinha, mas essa marolinha fez com que a gente chegasse em menos 0,70 no PIB. Tá? Em 2010 a previsão era de 5% e a nossa realização foi 8%, tá bom? E vamos entender aqui, ó, o que aconteceu? O que aconteceu de 2010 a 2006? Ano após ano as expectativas melhoraram. Olha aqui, ó, as expectativas sempre realmente eram sempre de aumentar. Tá? Acredito que só no ano de 2009 por causa da crise imobiliária, tá? E a realidade sempre era maior que as expectativas, tá? Então o que a gente precisa entender? Que as previsões sempre estavam erradas, tá? E isso é aquilo que eu coloquei, tá? De 2011 para 2016, o que nós precisamos entender é que o Lula deixou para Dilma um realizado em 2010 de 8% de PIB. Beleza, só que o que acontece? A nossa previsão em 2011 já foi menor que a de 2010. Tá? E o nosso realizado em 2011, que era o governo Dilma, já foi menor, 12,50. Ou seja, tirando 2009, que é um ato que a gente dá para excluir por causa de conta da crise imobiliária americana, o primeiro ano da Dilma foi pior do que todos os outros anos do Lula. Tá? Não estou falando beneficiando o Lula, a gente acredita que no final eu vou dar uma resposta para vocês por conta de quanto isso aconteceu. Tá? Só que o que acontece? Eu como gestor, engenheiro de produção, peguei um indicador lá que em 2010 deu 8%. Como gestor, eu não posso aceitar que o meu primeiro ano de mandato tenha que ser pior do que o do gestor anterior. Entendeu? Porque o que isso mostra pra mim? Poxa, a minha previsão já é menor. Significa que o quê? Que eu sou incompetente. O que a gente tem que chegar é nisso, entendeu? Porque eu não posso aceitar uma previsão no meu primeiro ano menor do que a do gestor anterior do ano passado, entendeu? Então, ó, se a minha previsão já foi menor, só que pior ainda foi o realizado, que foi 12,50, entendeu? Então, ó, 2011, 4%, realizado 12,50. 2012, 3%, 12,30. 2013, 3%, 2%. 2014, 2%, 0%. 2015, menos 0,60, menos 3,80. Tá? E 2016,
quando eu coloquei esse dado aí, estava em menos 3,80. Eu acredito que fechou em menos 1, alguma coisa, tá? Mas não tenho essa análise aí para mostrar para vocês. Mas isso mostra que, olha aqui, ó, o padrão dos erros da previsão é constante, entendeu? Todos os anos estão errando, tanto para mais quanto para menos, entendeu? A nossa previsão tá ruim, tá? E aqui o que acontece? Uma falta de gestão tremenda, tá? Só para vocês entenderem. Isso eu acredito que as pessoas não alertavam, os economistas não alertavam isso no Brasil, que deveriam ser alertados. Isso aqui é uma outra questão chamada indicador, tá? Mostrar para a sociedade quais são os indicadores da sociedade, tá? E como é que a gente consegue um PIB melhor, só para vocês entenderem. Que é o Brasil hoje, o que é bom para o Brasil? Hoje o Brasil ele trabalha de 3 formas. O nosso PIB trabalha de 3 formas. Ele trabalha com comércio e serviço, tá? Com agronegócio, que hoje onde o nosso PIB é o maior crescimento hoje no agronegócio, e comércio e serviço. Hoje as indústrias, houve até um outro ponto que já fala de desindustrialização, que é um outro ponto, tá? Mas o Brasil ele trabalha com 3 sistemas para gerar nossa economia, tá? Comércio e serviço, agronegócio e indústrias, tá bom, senhores? E é isso, assim, esse é o meu primeiro vídeo, eu tenho, o slide continua, só que o vídeo vai ficar muito grande, por isso que eu não postei. Mas o que tem que ficar de lição? Ficar de lição é isso aqui, ó. Que nós, a sociedade, não podemos aceitar indicadores ruins, tá? Os políticos escondem esses indicadores, tá? E a gente temos que ir atrás de buscar esses indicadores. Indicador de segurança, indicador de saúde, indicador de urbanização, indicador de transporte coletivo, educação, tá? PIB, entendeu? Então todos esses nós temos que cobrar, tá, senhores? Porque só o indicador que ele me fala se eu estou bem ou se eu estou ruim, se eu estou bem ou se eu estou ruim. E se eu estiver ruim, eu acredito que a sociedade não tem raiva se os indicadores estão ruins. O que a sociedade tem raiva é de que o indicador está ruim e não tem plano de ação para ser executado. Ou seja, os políticos não estão nem aí, tá bom? Então era isso que eu queria passar e obrigado aí por todos vocês, tá? Obrigado.